Acabou, a torcida do Corinthians perdeu a paciência com o Dorival Júnior. E eu vou falar uma coisa pra vocês, o Dorival Júnior não fica até o final do turno se não melhorar da água pro vinho. Fim de mais um jogo patético do Corinthians, o Corinthians empata dentro de casa contra o Vitória em 0-0, que é o 17º colocado, não jogando absolutamente nada, rapaziada. Tem uma coisa que eu costumo falar, que com o Ramon Dias, na parte final ali do ciclo do Ramon Dias, é que o Corinthians jogava mal. Na parte final ali, o Corinthians jogava muito mal. Hoje, com o Dorival Júnior, o Corinthians não joga. O Corinthians entra dentro de campo e fica esperando o tempo passar. O Corinthians não cria nada. O Corinthians não ataca, o Corinthians não leva perigo pro gol adversário. O Corinthians simplesmente entra dentro de campo e fica lá. E o Corinthians tem um problema muito grave mesmo, que é o básico. O Corinthians hoje não tem um time. Pode perguntar para qualquer corintiano e ninguém vai saber falar qual que é o time titular do Corinthians. Não dá, porque parece que a impressão que deixa é que todo jogo antes da partida, Dorival Júnior faz um sorteio lá e vê quem ele vai tacar dentro de campo e ele taca. Parece que é feito por sorteio a escalação do Corinthians. É patético, é bizarro, eu nunca vi isso, cara. Eu nunca vi isso. E aí muitos podem dizer, né? Ah, mas não é culpa do Dorival, o time é ruim. Gente, beleza, não é só culpa do Dorival, mas o Dorival tem uma grande parcela de culpa nesse futebol patético que o Corinthians está jogando. É um time completamente quadrado, que não tem criatividade, que não tem aproximação. Esse elenco do Corinthians é para jogar, é elenco de proximidade. Por que o Losango dava tão certo? Não precisa ser um gênio para entender isso, não. Porque você sempre tinha triangulações. Era sempre um do meio campo com o lateral e o atacante. Sempre fazendo triangulações de todos os lados. Era por isso que o Losango funcionava tão bem. E hoje, o Dorival simplesmente aboliu esse esquema tático, que dava muito certo no Corinthians, para implementar um 4-1-4-1, que é nítido que o Corinthians não sabe jogar nesse esquema. É nítido que esse esquema detona todas as principais características de todos os jogadores do Corinthians. O Memphis Depay estava jogando de centroavante. O Memphis Depay não é centroavante. Cara, o mais bizarro nesse jogo contra o Vitória, o Hector Hernandes virou ponta direito. O Hector Hernandes estava jogando na beirada do campo como ponta direita. Cara, completamente absurdo. Aí a gente vai ter outros problemas, né? Que eu vou deixar para falar em outro vídeo. Que é, por exemplo, o pseudo jogador Thales Trágico, que é patético. A gente tem o Romero que entra em campo e não faz nada há uns 50 jogos e continua sendo idolatrado pela torcida. Gente, não dá mais. A gente tá no Corinthians. A gente tá falando de Corinthians. Até quando a gente vai se contentar com pouco? Pelo amor de Deus. E se a gente não cobrar quem tem que cobrar, quem tem que ser cobrado, vai continuar nisso até quando? E é por isso que eu tô fazendo esse vídeo aqui. Dorival Júnior tem que ser cobrado sim. Chega de passar pano. E aparentemente a paciência do torcedor acabou com o Dorival Júnior finalmente. Teve esse vídeo aqui também, né, que eu vou mostrar pra vocês no final do jogo. Os jogadores foram até a torcida dele, né, pra agradecer o apoio e tal. Justo, e tem que cobrar o Dorival Júnior como tá sendo cobrado também após a partida nas redes sociais. A gente vai ver isso aqui junto, se liga só. Eu separei dois posts aqui de duas páginas aleatórias do Twitter, né? Pra gente dar uma olhada. Fala baixinho aqui, o Dorival não termina o primeiro turno no comando do Corinthians. É aquilo que eu falei pra vocês, rapaziada. Eu também concordo. Se não mudar da água pro vinho, se não aproveitar drasticamente essa pausa pro Super Mundial de Clubes e o Corinthians não voltar melhor depois do Super Mundial de Clubes, cara, a torcida não vai aguentar. Desgraçado, estou me arrependendo profundamente de ter pedido esse filho da puta aqui. Cara, é isso. Muitos torcedores estão com esse sentimento de arrependimento, de ter pedido o Dorival Júnior no Corinthians e ter recebido isso. Cara, me fala um jogo, rapaziada, que o Corinthians jogou bem nas mãos de Dorival Júnior. Não tem. Não tem. O Corinthians não teve um jogo que jogou bem nas mãos de Dorival Júnior. Continuar assim, ele não passa do Grêmio. Dorival Júnior tem que cair hoje, trazendo um técnico rápido e aproveitar a pausa do Mundial. Vocês acham que o Corinthians tem dinheiro infinito para ficar pagando multa atrás de multa? Tem esse fato, inclusive, né? É muito bem lembrado aqui pelo Paulo Dias, que Dorival Júnior chegou no Corinthians para ganhar 2 milhões de reais por mês, rapaziada. 2 milhões de reais por mês. Saudades. Aqui, ó. Isso daqui é um outro grande reflexo da torcida corintiana. Estou vendo muita gente falar da volta do Ramon Dias, que o Ramon Dias não deveria ter saído do Corinthians. Peguei aqui um outro post também do Rodrigues. Chega de passar pano, o trabalho do Dorival Júnior é repleto de pontos negativos. É muito ruim até agora. É teimoso, o esquema é horrível e é o pior. E o pior é que ele usa os jogadores em posições erradas. Essa é a parte que mais me deixa irritado. Todo jogador do Corinthians está em posição errada. Memphis Depay não é centroavante, Hector Hernandes não é ponta direita, Thales Magno não é meia esquerda.
Thales Magno não é jogador, né? Mas beleza. Vamos ver os comentários aqui da rapaziada. Todas as vitórias foram enganosas. Nenhum o time jogou minimamente bem. Vamos confiar que esse São Paulino verme vai melhorar o time depois da parada? Então assim, rapaziada, acredito que o Dorival Júnior, que ele tava sendo muito zelado, né? Ele tava sendo muito bem tratado pela torcida do Corinthians. Tinha muita gente, não vamos falar do Dorival Júnior agora não, porque ele jogou muito pouco tempo. Na verdade é o time que é ruim. Mas eu vejo que hoje, principalmente hoje, depois desse jogo contra o Vitória, caiu um pouco disso. A torcida do Corinthians perdeu um pouco da paciência, tem alguns defendendo ele ainda, mas a grande maioria perdeu a paciência com o Dorival Júnior e hoje o Dorival Júnior se torna novamente um alvo, novamente o técnico virando alvo dessa equipe e hoje eu acho que o Dorival Júnior tem culpa. Hoje eu dou razão pra quem tá criticando o Dorival Júnior. Mas enfim, essa é a minha opinião, o que vocês acham? Deixa nos comentários. É novo aqui no canal? Se inscreve, deixa o like, tamo junto e até o próximo vídeo.